começou a julgar o orçamento secreto, isso mesmo. O julgamento de 3 ações que pedem que o orçamento secreto seja declarado inconstitucional começou hoje à tarde, quando ocorreram as sustentações orais. A sessão plenária foi interrompida devido ao horário e o julgamento será retomado na próxima quarta-feira, dia 14. Nesta retomada, o primeiro ato será o voto da ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso. Julgamento que é acompanhado com grande expectativa, sobretudo pela classe política. Silas. Olha, se não acabar com esta imoralidade, aliás, o Lula chamou isso de imoralidade a campanha toda. E, infelizmente, começou a dar sinais de que vai concordar com ele por conta da necessidade dessa PEC do fura-teto. É constitucional, gente. É inconstitucional você ter um orçamento onde não atinge a moral, onde não atinge a transparência, só aí o STF pode derrubá-lo imediatamente. Se o STF não derrubar esse orçamento, que orçamento a gente já tem, orçamento é aquilo que nós podemos ver, que nós podemos fiscalizar, que nós podemos saber de onde vem, para onde vai e se as empresas que vão, inclusive, executar o trabalho não são fantasmas, né? Essa é uma grande realidade. Se o STF não derrubar, eu sugiro que nós criemos imediatamente o parlamentarismo, porque nós já temos o primeiro-ministro, que é o Arthur Lira. Tá bom, não tem. O Brasil já tem primeiro-ministro, que é o Arthur Lira, e já faz tempo. Então, recriemos o parlamentarismo no Brasil e vamos deixar o presidente como o rei e o presidente do Congresso como o primeiro-ministro. Tá bom. E o Lula dizia que o Arthur Lira se comportava como um imperador na campanha. Né? Esse era o discurso dele. O imperador, né? Ele tem uma postura imperial. E o orçamento secreto é a principal arma que se tem para esse empoderamento. E agora, né, diante da realidade, ele está cedendo. O PT, de uma maneira geral, com vozes dissonantes dentro do PT, mas... Vocês estão cobrando coerência de político? Não, de político, sim. Há políticos que têm coerência, sim. Coerência. Tem políticos que têm coerência, Agora, sim. O Supremo Tribunal Federal está também tendo que tomar uma postura, e essa postura que durante muito tempo foi exigida pelo Supremo, né, em vários assuntos delicados do país, ele sempre tomou, e agora está aí, às vezes, de tomar mais uma que vai gerar reação dos poderes. O orçamento do relator, ele sempre existiu. E ele, de fato, sempre foi obscuro. Ali, você lembra aquela correria de deputados e senadores no final de dezembro para Brasília? Às vezes passava o Natal por lá, você viu o João Vicente, o Júlio César. Aquilo era esperando o resto da tinta do relator. Só que aí não é mais assim. Agora são bilhões de reais. Foi aparelhado, não é? Foi aparelhado. O negócio agora é um orçamento paralelo ao orçamento normal da União. Deputados que se negaram a participar disso, e há deputados, por isso que eu disse que tem coerência, parte inclusive da bancada do PT é totalmente favorável ao fim do orçamento secreto. Isso o presidente Lula levará a pressão para enfrentar esta situação, se o STF não der um chute nisso imediatamente. O que acontece, Lenir? Eu penso que você chega lá, tinha deputado do PT que chegava e ele deu lá, porque o que a emenda impositiva dele sugeriu é que ele tinha 16 milhões, ele deu 1 milhão para o município. E aí o colega dele, que era do próprio PT, chegou e deu 50 milhões para o município. Que coisa, que desigualdade, que sacanagem. Ou você se submete a essa imoralidade, ou você não se reelege. Foi isso que aconteceu em boa parte do país. Pergunta a deputados se isso não aconteceu. Franci, e aí, o Supremo derruba ou não? Ananias, eu creio que vai ser uma votação apertada, são os ministros, mas eu acredito que a tendência é sim de derrubada, porque principalmente na questão da transparência, as emendas de relator devem muito. E creio eu que o presidente eleito Lula e sua equipe estão torcendo para que essa derrubada venha via STF, para evitar que ele tenha esse problema político posteriormente ao apresentar mudanças no modus operandi do orçamento secreto. Então, pelo menos, na questão da transparência, há necessidade dessa resposta do Supremo, que é a resposta pela derrubada do orçamento secreto. Franci, e atualiza a gente sobre a destinação desses recursos, porque tem gente aí do Centrão que fez, olha,
direcionamento de muitos milhões de reais do orçamento secreto. Você tem um ranking aí. Isso, tem um ranking, foi um levantamento feito pelo Estadão hoje que divulgou que a maior parte desses recursos do orçamento secreto foram destinados por representantes do Centrão, do Progressistas, União Brasil, PL, PSD, tem aí o ranking. O Márcio Bittar é o líder do União Brasil do Acre, com mais de 487 milhões de reais. 67, não? 467. Isso. Aí, Eliane Nogueira, olha aí, a senadora do Progressistas Muito do dinheiro Piauí, também, né? quase 400 milhões de reais. O próprio Arthur Lira, né? Olha aí, Eliane Que é Nogueira. muito bom para o Estado, desde que a gente saiba onde está sendo aplicado, como está sendo aplicado. Né? E tem mais piauiense aqui, olha. É o Mano Ferrer, É 124 milhões. Esse não soube captar o sucesso das suas emendas. Mandou muito recurso para o Piauí. E Marcelo Castro, Ananias, o último 113 ali, né? milhões. Marcelo Castro também aparece Eu acho na que lista. por isso que essa eleição de deputado federal foi tão cara, porque, meu amigo, com um orçamento desse, o cara poder mexer em 400 milhões, eu vou te falar, é muito orçamento, né? Aí o cara diz, e tira. Assim tira. Olha só, Tantos milhões do Progressistas aqui no Piauí, né? Mas na eleição eles foram derrotados. quase né? 600 milhões de reais os três parlamentares somados. Essas obras, 600 especificamente deste ano, do progressista, não chegaram. Né? Elas ficaram muito emperradas ali na Caixa Econômica, em órgãos realmente que o Ciro não conseguiu. Foi um negócio que ele era o cara que estava na antessala do presidente e não conseguiu destravar. Muito prefeito acabou não indo para luta, porque o negócio não chegou. Né? A obra em si. Né? Complicado. Silas, conta pra gente agora